Salve, salve, rockers! Está começando mais um episódio do podcast O Titio Tá On. E a minha convidada de hoje, além de ser minha colega de profissão, colega de rádio, ela é uma garota muito carismática, muito querida. Ela começou, pouca gente sabe, mas ela começou na Kiss. Há muito tempo na fase experimental da emissora e depois se consagrou nos anos 90 na Rádio Rock, na 89, criando um estilo de locução só dela, inspirando a mulherada a fazer o mesmo, porque ela provou que mais do que ter uma grande voz, é preciso saber trocar uma ideia com o cara que está do outro lado ouvindo o radinho. Ela é mãe do Nuno, esposa do Danilo e está aqui hoje para bater um papo comigo, minha querida Luca Salomão. Você é demais, né, titio? Nossa, só de ouvir essa abertura eu já fico... Eu tava até olhando pra ver onde que ele tá lendo. Tu achou que tinha um teleprompter aqui? Até achei. Não, é a cabeça. Ainda tem uns neuroninhos aqui que sobraram. Ai, que legal. Pô, sensacional. Você é demais, titio. Obrigada, viu? Poxa, um prazer receber você aqui. É meu, que é isso. E tô muito feliz. Fico feliz de receber você, que é uma colega querida. Se minha avó tivesse viva, a nona napolitana, que já não está mais aqui, ela falaria, essa menina é espivitada. Ela teria razão. Sabe o que é espivitada? É uma coisa assim, tipo... A milhão? Sei lá, ligada no 220. Sim. Exala uma boa energia. Acho que era um combo de coisas. Eu acho que eu era, sim, desde moleca a milhão, né? Mas eu achei tão legal relembrar essa parte da Kiss, né? Quando você estava falando, assim... Porque foi realmente uma, como é que você falou? Experimental, uma fase experimental, né? Eles estavam começando a tentar testar como seria uma rádio classic rock. Exato, eu lembro que eu discotecava, eu apresentava os programas, era aquela disqueteira, sabe, de 5, caseira? Sim. E aí era assim que a gente colocava as músicas na Kiss. A vinheta vinha naqueles cartuchos, vinheta, né? Na verdade não tinha nem cartucheira, nada, era só a disqueteira mesmo de 5, a bandeja mesmo, você ia colocando... E vai que vai, Que da hora, foi muito legal essa fase aí. E aí foi o teu despertar, então, podemos dizer assim? Foi, eu lembro que era uma época, isso aí, a gente tá falando 96, 97, né? E não tinha o celular, assim, não existia, muito menos internet, assim, para uma comunicação, né? E aí eu lembro uma vez quando eu toquei, meu horário era da meia-noite às 6, né? Então era um horário, assim, da madruga mesmo. E aí eu lembro que meia-noite, assim, comecei a falar, vamos rolar então agora um Jerry Lee Lewis e tal. E eu achando que eu tava falando pra, sei lá, 1, 2 pessoas e olhe lá, né? Aí eu lembro, assim, chegando um fax. Aí era um cara escrevendo, oi, aqui é o... Qual que era o nome dele? Eu não lembro. Guga, não lembro. Era um nome curto, assim, do Uli Bulli. Um bar aqui em Vinhedo, que a antena ficava em Vinhedo, né? Pegava muito bem em Vinhedo e São Paulo tinha que ficar no Bombril ali. E aí, a gente tá aqui no bar, estamos te ouvindo. E eu falei, meu Deus, tem uma galera ouvindo numa balada agora que eu tô falando aqui, Jesus. Então, assim, muito legal. Foi uma fase sensacional. E naquela época, sem rede social, sem essa interação, a gente não tinha um termômetro, né? Não. Hoje em dia, a gente recebe e-mail de Roraima, da PQP, Rússia. Não, era um delay de uma semana, né? Que você falava o negócio, chegava a carta depois de uma semana, falando, qual que é essa música que você tocou antes do beijo? Você fala, meu Deus, não sei. E aí, depois disso, você passou pela Eldorado, uma rádio mais adulta, digamos assim, porque as FMs, assim, elas se dividem em alguns nichos, né? Alguns carimbos que geralmente o mercado publicitário coloca. Uma rádio adulta, uma rádio mais séria, classuda. Né, meu Rosângela? Eldorado. Eu vou chegar nessa imitação. Não, mas eu trabalhei lá, era aquela coisa mais pomposa. Na Eldorado. Era mais rígido, né? Era Jazz Masters. Isso aí. Sala dos professores. Isso, quando você entrou, eu estava saindo. Você entrou em 98, né, na Eldorado? Acho que por aí, 98 ou 99. Eu saí em 98. Em 98 eu fui para 89. Então, eu acho que ali, né? Então, acho que na Kiss foi 96, 97 e a Eldorado 97 e 98, assim. E era outra pegada, né? Porque por mais que fosse uma rádio adulta, eu nunca consegui fazer a voz, impostar a voz, né? Que nem a gente zoa, impostar a voz. Nunca consegui fingir que eu tenho uma voz que eu não tenho. Tem pessoas como a Rô que tem essa voz, igual você tem essa voz. Mas tem locutor que fora do ar, você tá conversando com você assim, daí chega na hora, é Eldorado. Daí eu assustava, falando... Tem um groove ali embutido. Tem um groove. Eu falo, Jesus. E eu nunca tive isso. Eu entrei em rádio, não foi pela voz, foi pela história de gostar de música e conhecer ali das histórias. E isso muito por conta da Kiss. Porque quando a Kiss começou,
tinha o cara que era o Zé Antônio e o coordenador era o Marcelo Aranha. E aí eles queriam alguém que falasse sobre as bandas, né? E eram poucas bandas. Eu lembro que na Kiss era assim, eram bandas dos anos 50 até 69. Se tivesse uma música de 1970, já não entrava. Era Isso. old total, né? Old school, 1000 grau, assim. E aí tinha que ter alguém que conhecesse dessas décadas. E era justamente as décadas que eu adorava estudar. Então, eu sempre gostei muito de Dave Clark Five, de Status Quo, de bandas Spencer Davis Group, bandas mais antigas, assim, né? Grand Funk, você Safaris, Grand Funk 70, adoro, né? Um pouco dos 60, Mas aí dos 70. já pega a metade Mas era segunda mais metade 70, dos 60. por exemplo. Tinha o Creedence eu não conseguia tocar. Eu tinha uma música que eu adorava, que chamava do Steve Miller, que era Joker, né? Some people call me the Space Cowboy. E aí, não, essa é 1970. Muito moderna Muito nova. pra E aí, mas foi sensacional, que foi um aprendizado, fenomenal, né? Tanto que até tem coisas que aconteceram há 2 anos que eu não lembro, mas daquela fase, daquela época da Kiss, da sensação até do cheiro, assim, sabe? Eu lembro com muito amor e carinho. Que legal, não, fico até honrado de saber que você também passou por lá. Agora, na 89, principalmente nos anos 90, que foi o grande estouro dela, né? Na segunda metade, eu acho. Sim. Você criou essa personagem, a Luca camarada, a Luca legal, pra botar no ar? Ou você simplesmente falou, não, eu vou ser o que eu sou sempre? Sim, eu nem Porque consigo... tem pessoas que acham que às vezes é uma persona, um avatar que a gente chega ali, eu desço o avatar titio e começo o programa. Contigo é assim ou é uma coisa natural? Eu conheço pessoas que fazem isso naturalmente até, eu não consigo. Então, assim, eu sou o que eu sou no ar... com freio de mão puxado ainda. Então, assim... Porque senão vai além. Então, ainda dá uma segurada, de vez em quando escapa ali, né? Mas eu sou desse jeito desde sempre. E aí, quando eu entrei na 89, no começo, foi mais embaçado. O diretor era muito gente boa, sempre apoiou, que era o Luiz Augusto. Ele que me contratou e foi o cara que criou Pressão Total, né? Ele que trouxe Sobrinhos do Ataíde, foi um cara que... Luiz Augusto Alper. Isso. Também trabalhou no Eldorado na minha época. Ou acho que ele já tinha saído, acho que ele já tinha saído. Acho que sim, mas ele trabalhou no Eldorado, sim. É. E aí, o Luiz era um cara que sempre deu muita abertura pra você ser quem você é. E a gente conversava muito fora do ar, ele falou, cara, entra no ar do jeito que você é. E sai falando as coisas que você gosta. Tipo isso que a gente tava conversando agora. E o que a gente tava conversando agora, no caso, era não vou esquecer isso também, que foi muito legal essa vez que a gente conversou. A gente tava falando sobre Cocaine. E de como essa música ficou muito famosa com Eric Clapton, e que ninguém conhece o J.J. Cale, que é o cara mais old school, compositor da música, e que é muito legal. A gente tava falando... E falando assim, tipo, trocando ideia. Não era cagando regra, ou outro esperando você falar alguma coisa errada pra criticar. Não, de não forma é despojada, coloquial, como é na vida. Ideia. Ele falou, cara, entra no ar e fala assim. Aí eu falei, tá bom. Aí era na época do Rock Trânsito. Né? Então, no Rock Trânsito eu falava de trânsito, eu falava, o minhocão tá duro nos 2 sentidos, Rebouças mais mala do que Bolsas, a pista estressa da Marginal, essas coisas assim. E aí o negócio foi indo legal, mas ao mesmo tempo que tava indo legal, tinha um locutor que não tava mais lá, mas era um puta mala, porque tem uns locutores chatos pra lhoraca, né? Você fala, meu Deus, como que pode? O locutor que se acha que é estrela... E aí... Tem. Mano, aí o cara ficava meio que falando mal de mim pelas costas e colou nele pra falar, meu, as coisas que essa mina fala é muita gíria, ninguém entende, não tem nada a ver com a rádio. Aí o Luiz me chamou e falou, você vai fazer sucesso, porque você já tá incomodando um cara daqui de dentro, que é um puta mala, né? Que era o fulano ali. Eu falei, que da hora. Mas por dentro eu fiquei meio tipo, puta, mano, será que ele tem razão? Mas eu falei, não vou cair na pilha, porque eu já tinha sido muito criticada por coisas que eu fazia e ignorei. E aí segui, e aí o negócio foi andando, e era legal justamente pelo retorno dos ouvintes, cara. Eu sempre falei assim, acho que a melhor coisa é a gente ser ouvinte dos ouvintes mesmo, ouvir o que os caras estão falando. Sem dúvida. E na época era carta, então assim, começou a chegar uma galera perguntando de onde que eu vinha, o que eu fazia, o que eu gostava de fazer. Sabe assim, que nem você troca ideia hoje em dia no Instagram? E aí era na carta, daí eu falei, cara, eu vou continuar nessa pegada assim, eu não vou ficar com medo não de ser zoada. E você podia, de repente, colocar um freio, uma autocensura ali e ler somente o texto, dar somente desanunciar as músicas do bloco, chamar um comercial, voltamos ideias. já com um sorrisinho só, mas sem esse jeito de ser realmente como se fosse o brother do cara no banco do passageiro, né? Porque é isso que a gente é.
muitas vezes, muitas pessoas ouvem no carro, né? Eu me sinto, às vezes, sentado do lado do cara, trocando uma ideia, como eu recebo os meus amigos em casa. E eu te ouço, eu sinto isso também. Aí quando você manda beijo pras pessoas, eu fico, eu vou escrever porque eu também quero estar no meio dessa galera. Manda beijo pra mim também. Bom, pode mandar. Eu vou mandar. Já mandei, aliás, algumas Já vezes, mandou, assim, algumas vezes, eu e a Rô. E você imita a Rô. A Rosângela. E aí, tio, cacareco. Vamos fazer. Vou mandar ela assistir. Vamos fazer uma chamada de trânsito, então? Vamos, pode falar. Vamos agora saber como está o trânsito na capital paulista com ela, Rosângela Alves. Olha, tio, eu tô aqui com a minha vassoura e eu tô olhando, a marginal tá parada. Olha, azedou o pé da galinha aqui. O pé da... Ela tem umas expressões. Azedou o pé do frango. Isso, azedou o pé do frango. E tem uma que é frango. liga o pisca e me aguarda no acostamento. No acostamento, isso. Liga o pisca e me aguarda no acostamento. Eu gosto dela do oferecimento, que entra gravado, né? Mas olha, foi bom você falar isso, porque as pessoas às vezes conhecem a Rô, falam, nossa, ela já tem a voz de locutora, porque tanto a Rô quanto eu, de certa forma também, a gente vem de uma escola antiga, do rádio, né? Que as grandes vozes eram prezadas. Você tinha um vozeirão grave, você falou, putz, você pode ser um locutor. E eu acho que depois, ao longo do tempo, as coisas, felizmente, foram se transformando, porque no meu ponto de vista, mais importante do que eu ter esse grave ou tal, é eu ter a capacidade de jogar fora qualquer roteiro e trocar uma ideia com o cara que está lá. Isso você faz muito bem. Então, obrigado. Será que como é que a gente consegue vencer essa barreira, né, da persona profissional para falar assim, não, eu vou ser eu? Eu sempre fui apaixonada por rádio, né? Então, assim, eu ouvia muito o Arquivo do Rock, não, gente. O Destoque lá, o programa do Valcir, Comando Metal, meu Deus, me deu branco. O Valcir, que era da Woodstock, né, da Anhangabaú, vivia lá. Sim. Então eu ouvia muito. A Kiss não existia nessa época. Tanto que eu falo pra todo mundo, a Kiss existia há mais tempo do que eles falam no ar. Porque eu trabalhei lá em 97, mas a Kiss, ela fala um outro tempo, né, que existe mais recente. Mas a Kiss também já... Inaugurada oficialmente foi 2002. Isso, 2002. Mas ela já existia antes, mas acho que a concessão não era São Paulo, era mais interior. Era Arujá, se eu não me engano. Mas é uma rádio que já existia faz tempo. Mas não tão antiga quanto quando eu era adolescente e eu via 15 anos, 14 anos, sabe assim? Então eu sempre gostei muito de rádio. Quando eu comecei a trabalhar dentro da rádio, assim, né, de rádio, eu fui vendo tanto na Kiss, não. Na Kiss nunca aconteceu de ter... Não tinha locutor estrela porque ninguém ali era conhecido, né? Era muito no começo, não existia todo isso. mundo ali experimentando um novo sabor ali, tentando... Tudo faixa branca, como beginner total, assim. Então era uma coisa mais de boa. Quando eu entrei na Eldorado, eu comecei a ver um pouco mais disso, né, das pessoas, do locutor, nossa, o cara, aquele ali, ó, aquele lá é fulano. Aí você fala, não. E aí, assim, tinha mais desses locutores com essa voz embostada, que não era uma voz natural, como é a sua gravona. A da Rô, você troca ideia com ela no estacionamento, ela vai falar desse jeito. E aí, Luquinha, Sim. como é que você tá? Agora, tem gente que não, que, cara, é uma voz aqui, outra ali. Então, eu achava isso tudo muito bizarro. E eu acho que o rádio, ele é uma lente de aumento da personalidade da pessoa. Né, assim, acho que transparece isso. Por exemplo, a gente ouve você, a gente percebe que você é um cara que curte música, que é amigável, aparentemente de ouvir um cara calmo, mais tranquilo. Você ouve, eu gosto muito de ouvir o Samuca também, assim, você vê, parece que é um cara também que é de boa. A Rô parece ser mais, tipo, pisou aqui, eu vou te dar outra, e não mexe nas minhas gavetas, mas que é super meiga. E o Cadu, sei lá, e aí tem outras pessoas que daí, como eu já conheço pessoalmente, já fica... já não vale, né? Sim. Contar. Então eu acho que é isso que a voz transparece, né? A atmosfera que ela causa ali. Sim, exato. Isso que eu acho que é a grande barata do rádio. E o rádio está fazendo 100 anos, né? Esse Moçoilo, completando esse ano 100 anos. Você falou que foi muito ouvinte de rádio. Sim. E eu também fui muito. Mas você teve algum... Você chegou a ouvir a AM, assim, esses programas populares? Tipo Eli Correia? Eu lembro de leve da minha avó ouvindo, né? O Zebétio. Ele Correia, mas o meu negócio já era mais FM mesmo. Você assim. Já curtia? Já. Eu sempre fui guaxumona, eu sempre gostei de rock, assim, desde nova. Tipo, 7, 8, 9 anos de idade, assim, eu já curtia mesmo. Então, com 10, 11 anos, eu já era viciada, tipo, em AC/DC.
Eu já curti as bandas que até então não eram bandas antigas, eram bandas legais de rock que estavam ali, Megadeth, sabe? Eu lembro do primeiro CD que eu tive, assim, os vinis, eu lembro o vinil do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction, eu tive 2 iguais que eu tinha medo de riscar. Então, assim, eu sempre gostei de rock mesmo, assim, nunca gostei... Que eu acho legal você falar, eu ouço de tudo e tal, eu não suporto ouvir de tudo, pelo contrário, assim, eu detesto ouvir tudo. Eu até digo que tem uma palavra, se é uma palavra... Eu adoro, eu sou apaixonado pela língua portuguesa, mas tem algumas palavras que eu não gosto. Uma das palavras que eu não gosto é eclético. Nossa, eu sou zero eclética. Porque o ecletismo me soa como você ser... gostar um pouco de tudo e ser um muito de nada, sabe? Ser raso em tudo. Eu sei muito bem o que eu gosto. Meu leque até que não é tão restrito, eu ouço outras coisas também, mas não tem essa de botar uma abadá e ser feliz em qualquer ocasião, não. Aí eu fico de tromba. Exato. Por isso que pra mim foi muito legal aparecer aqui como uma pessoa que vai começar a trabalhar em rádio, numa rádio que era rock, porque por isso que eu comecei, a voz não veio em primeiro plano, mas era a história da música, de poder falar sobre as bandas. A Eldorado, depois, eu entrei para fazer produção, programação, e a locução veio de segundo plano também, porque daí eu fazia fim de semana, folguista, fim de semana. E a 89, quando chegou, aí eu entrei como locutora, era como se eu tivesse entrado para ser vocalista da banda dos meus sonhos, sabe? Assim, tipo, o cara fala, mano, você vai tocar ali. Atingiu o ápice da... Caralho! Assim, sabe, com 20 anos. Então imagina. foi muito legal, né? Então é um negócio que, assim, que nem você falou, o rádio tá fazendo 100 anos, espero que faça mais 100 e eu quero acompanhar isso com 100 mais 100 também. E tanta gente decreta a morte do rádio há tanto tempo, né? Desde quando surgiu a TV, a agora MTV, lembra? No cinema, agora não vai... Não, e ele sobrevive a tudo, né? Porque ele chega mais rápido, ele é o companheiro. Porque eu penso hoje que o cara que vai ouvir o Ramona contigo... Ele não precisa daquele set list, né? Porque ele já tem no Spotify dele, ele já tem os álbuns todos no streaming. Ele escolhe ouvir o Led Zeppelin contigo, ou o Green Day, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque tem um ser humano ali trocando uma ideia, não é isso que faz a diferença? Eu acho que é isso, e acho que da parte musical... Cara, é tão legal, às vezes, também, quando você tá no carro, por mais que tenha, sei lá, uma música que a gente gosta em comum, assim, a Rô também gosta, é a Fall to Pieces, né, do Velvet Revolver. Acho essa música maravilhosa. Demais. E é muito legal, tá na minha playlist, por exemplo, do Deezer, no caso que eu pego o Deezer lá, porque tem um combo com o Globoplay, é mais barato. Depois você me passa. Eu não tenho a Globoplay, eu queria ver uns negócios lá. É mais barato. E aí... eu te passo lá. E aí tem o... Daí quando uma coisa é você ouvir Velvet Revolver na sua playlist, outra coisa é quando entra de surpresa, assim, também. Né? Você fala, tem um outro sabor também. Exato, chega arrepia. Então, e mas que às vezes você bote no shuffle ali pra ir no aleatório, na tua pasta, mas a surpresa ali é outra, E os locutores, porque, cara, não tem música legal que segure um locutor mala. Não existe. E o Versa Vice também, né? Eu não consigo ouvir um programa com um locutor chato pra ficar esperando a música. Não, eu desencano. Agora, o contrário, sim, né? É demais, é muito legal. Vale você ouve, às vezes, um cara legal e umas músicas meio bosta, mas você fala, tá da hora. O cara é legal, sabe? Às vezes você começa até a gostar da música. Mas... Agora, nesse tempo todo da 89, teve um hiato que ela acabou mudando um pouco de segmento, depois voltou e você voltou com ela nessa nova fase. Você entrevistou muita gente. Sim. Né? Muitas bandas internacionais, suponho que ídolos que você tinha, né? Quando você era a jovem Luca e ainda conserva essa jovialidade. Teve alguma banda que você foi entrevistar e você tremeu na base? Porra, todas. Ou aquele lance assim, caralho, eu preciso me segurar porque eu não posso tietar. Eu tô aqui como jornalista. Eu já chorei na frente. Assim, ó. Falei, não chora. Porque no ar, isso? No ar. Pode isso, Arnaldo? Eu não consigo. Ó, já aconteceu, por exemplo, com o Mike Moore do Suicidal Tendencies, pra você ter uma ideia, meu apelido na escola assim, 13, 14 anos, era Suicidal Peppers, porque eu adorava Suicidal Tendencies. E o Red Hot Chili Peppers não era uma banda conhecida. O Faith No More era mais conhecido que o Red Hot. Estou falando da época que era o The Red Hot Chili Peppers, do primeiro álbum, que tinha a turma Don't Kill Coyotes, Mummy, Where's Daddy, tudo velho. Ninguém conhecia. Então, aí todo mundo me chama de Suicidal Peppers. Então, o Suicidal é uma banda que eu amo. Eu tinha aquela camiseta, que é o loguinho do House, né? Que a gente chamava, com um tiro na testa. Ficava andando com aquilo. Nossa, achei... Meu... Era esquisita da escola, lá do fundão? Eu era assim, o povo gostava de mim, me colocava até como representante de salas. E aí, só que a gente só ficava ouvindo música. Eu, a Silvia, a Simone, enfim, nossas amigas. Era muito legal. E... Porque eu tô falando do Suicidal Tendencies. Quando eu vi o Mike Moore na minha frente, que é o vocalista do Chegou Suicidal... lá no estúdio.
Mano, foi no sofá. A gente tava gravando no sofá e foi no estúdio também. Eu e o meu inglês, ele é bem meia boca. E é quando eu vou encontrar um gringo, ele automaticamente trava. E vira um inglês, mano, horrível. Aí começa a pensar em português, Não, começa a fazer o download. Eu olhei pra cara dele, juro. Ele já tava me olhando assim, ele veio com aquele visual suicidal mesmo, assim. E eu, na minha cabeça, tipo, war inside my head, ST. Aí eu, Mike, muito, I love you, I really love you. Aí, sabe, cara, é que ele foi tão legal que ele ainda abraçou, só faltou ele falar, ai, tadinha, mano. Isso foi legal. E outro ele foi acolhedor, então. Foi, muito. E outro foi o Phil Anselmo. O PH, que faz o horário depois do meu, né? Ele é do 2 da tarde, a gente se conhece há muito tempo. Desde quando eu entrei em 89, ele já tava lá. E aí ele foi um cara muito legal comigo nesse dia também, porque ele sabe que eu amo Pantera. Sempre adorei Pantera. Acho o Dimebag Darrell um dos maiores guitarristas do mundo, que vai ser difícil alguém chegar perto dele. Umas coisas assim. E eu acho o Phil Anselmo, pô, naquela época ainda, né, que ele não tinha feito e nem falado tanta tabós. Eu ia era até falar negócio... se ainda você pensava isso hoje. Então... Ele decepcionou um pouco, decepciona, né? mas tantas ali atitudes. não tinha isso. Mas era o líder, né? E aí ele chegou, cara. Na hora, aí o PH falou pra mim, ó, o Phil Anselmo vai vir aqui no meu horário e você não quer entrevistar ele, já que você gosta tanto? Eu falei, porra, é claro! Só que a tecla SAP é o PH, ele que manja dos inglês pra caramba, entendeu? E eu sou aquele inglês vergonha. Aí eu falei, chamo tradutor e intérprete sempre. Quando a gravadora traz tradutor é a melhor coisa do mundo também. Aí, beleza. Daí, cara, o Cris com a raquetinha matando pernilongo aqui tá fenomenal. Cris é o nosso ajuda, faz tudo aqui. Pá! Aquelas raquetinhas da época da Praia Grande, eu tinha isso aí. Quanto mais gordo o pernilongo, mais barulho faz, né? Lá tem... Aqui tá parrudo, hein? Se for em Ilhabela, não adianta, porque aí nem off adianta. Eu sou comido lá. Pisar nas biribas ali. Ainda mais que eu sou gordinho, tem gordura trans aqui, eles amam, filhas da mãe. Ai. Mas continua o teu raciocínio. Aí o Phil Anselmo entrou e, mano, na hora que eu olhei pra ele, eu me vi assim, sabe? Naquela fase 15, 16 anos, Cowboys from Hell, que eu adorava tanto, sabe? E Vulgar Display of Power. E aí eu olhei, começou a chorar. Mano. Aí ele, oh, so cute, não sei o que. Daí falou umas coisas que eu não entendi. I'm sorry. I'm crying because I love you. Sabe? E ele foi fofo ou não? Foi super, foi muito gente boa. Então, assim, mas eu não consigo. Eu fui entrevistar o Mano Brown. Sou fã de Racionais. Aí o Brown chegou... Eu também sou. Mas eu nunca entrevistei e eu não sei, acho que eu ficaria hoje... Não sei se hoje ainda, mas um pouquinho de medo, assim, de receio. Foi muito Apesar legal, de porque o cara que trampava com ele, o Marquinhos, me conhecia e ele já conhecia o meu rolê da época da Praia Grande. E aí ele lembrava de uma história minha lá, antes dele me conhecer, de andar com uma galera ali da rua mesmo. E ele comentou isso com o Brau, falou, cara, essa locutora tá aí, mas ela, ó, já vi ela assim, assado, tipo, não é, sabe? Tem uma história ali por trás interessante. Já vi ela piando lá no Guilhermina, já vi na aviação. Já vi vendendo umas pulseirinhas ali na Praia Grande, ó. Suou o buço ali pra chegar nesse lugar que tá. Quando o Brown chegou, tipo, ele tava falando umas coisas sérias, né? Falando do começo ali, da história do Public Enemy, e eu me vi, assim, ó. Sabe, você rindo, orelha a orelha, o cara falando uns puta negócio sério. Pai, daí, não sei o que. E eu assim, ó. Na minha cabeça eu tava, cara, eu tô entrevistando o Brau, mano. Eu tô entrevistando o Brau. E ele falando, e eu, tipo, viajando, assim. Então também já aconteceu esse, não cheguei a chorar, mas fiquei, tipo, de cara. E foi legal a entrevista também com ele. Foi, super. Tem no YouTube aí, é antiga. Agora, e a que flopou? Não teve? Ou a que você se decepcionou muito, porque você esperava, criou uma expectativa tão grande e o cara foi disgusting. Tem. O cara eu sempre lembro do Ian McCulloch, que eu fico usando que é o Ian McCulloch lá, do Akan The Bunny. Ian McCulloch? Gostei. Mala, chato, tipo, do Akan The Bunny mesmo. Assim, estrelão. Aí você fica meio, puta, que pena que o cara é assim, sabe? Tipo, você se decepcionou? Saco. Mas eu consigo dividir bem, assim, sabe? Eu continuo ouvindo a música desse corno. Acho legal. É possível a gente separar? Senão ferrou, meu. Não dá, se você for puxar a capivara dos caras, mano, não dá. Você se decepciona. Pô. Tem uma amiga minha que falou assim, que ela adorava, ela fez faculdade comigo, adorava Smiths, mas pegou uma bronca do Morrissey também por declarações tantas aí, e aí não consegue mais ouvir. Eu acho que a gente tem que separar, né? Porque senão a gente fica muito... O nosso funil vai estreitar tanto. Eu acho que tem, assim, as bandas que são muito... Tem bandas que elas têm a militância antes, né? A militância acho que não é a palavra certa. Eles têm a bandeira antes... Primeiro tá me sumindo o nome daquilo. Quando você
gosta de uma coisa, você vai... Um engajamento, uma militância primeiro é mesmo. o engajamento, que ainda não é essa palavra, mas, vai que vai. Primeiro é o engajamento e depois é a banda. Tipo o Sérgio Tankian, né? Primeiro é a luta dele ali pelo reconhecimento do povo armênio e tal. Depois é o Sistema Fodão. Já o Daryl Malakian não. O Daryl Malakian já tem o disco pronto e depende dele, do Sérgio, para montar. Rage Against the Machine. O Zac de la Rocha é em primeiro lugar, o Exército Zapata, essa parada para ele e depois As é a Farc, banda. um monte de coisa. Exato. Eu me lembro que eu tava naquele... Como é que chamava aquele festival? Foi até numa Monster. fazenda. Ah, não, SWU? O SWU, que teve Eu uma fui edição... nesse show. Você tava? Tava. Aí eles entraram Rage com a Against bandeira do Machine. MST e tal. E aí tem pessoas que se chocam, mas assim... Como se choca, né? Os caras falam isso, vivem isso. Roger Waters, por exemplo. Sim. Né? O trabalho dele, o trampo dele todo é político. Então, se você não curte essa vertente ou o conteúdo dele, não vá, né? Eu acho mais fácil, não é? Exato. E também tem o lado pessoal, por exemplo, que nem a sua amiga, né? Falando do Morrissey. Do Morrissey. É um cara chato. Dizem que ele é chato pra llorar. chato. Mas, mano, se ele continuar fazendo Maleta. ESC, umas músicas legais, ou mesmo na carreira solo dele, de boa, eu não vou ser amiga dele, cara. Não tô, exato. sabe assim, não vou ter que aguentar ele em casa comendo pizza e eu torcendo pra ele ir embora. Então Eu não tá ia bom. comer porque ele é vegano. Ia ter que ser sem Tem farinha pizza. branca. Exato. Então vai que vai, né? Mas tem uma galera que, pô, né, estavam falando mal do Metallica aí também recentemente, porque fez piada na época que o Kurt morreu, porque o cara já matou o urso. Os caras fazem merda pra caramba. Sim. E aí, assim, senão... O Eric Clapton, por exemplo, Nossa. chocou muita gente com essa postura antivacina e tal, Exato. achando que era um direito dele não se vacinar. E aí, independente da sua posição para essa questão, o cara é um gênio da guitarra. Como é que eu posso negar isso? Yardbird, Scream, E pensar diferente, eu falo isso, já falei em várias entrevistas aqui, tem muita gente que leva essa bandeira de pensar diferente, então você é meu antagonista, você é meu inimigo. Não, cara, você pode gostar do preto ou do amarelo, tu prefere o Coringão, bem. eu sou o Santos, e aí a gente Exato. tá aí tomando uma, né? É Santos, né? Eu sou Santos, você Aê, também? tá bem. Ai, uma Santista, primeira dessa temporada do podcast. Vamos na Vila qualquer hora, eu vou te levar. Lógico. A gente vai. Eu vou te falar que assim, eu gostaria de manjar mais. Assim, se for pra escolher um time, eu escolho o Santos, mas eu também não sou, sabe assim, manjo muito, mas eu gosto de Santos. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade. Você se considera, independente de como você lê esse rótulo, mas você se considera feminista? Sim, Porque você sim. inspira muita mulher aí, Sim. como comunicadora, como uma pessoa tão carismática e empática que é. Ah, obrigada. Você é eu acho que feminista assim, ó, dessas eu acho que assim, não, nem vítima e nem herói. Eu acho que é um meio do caminho aí, sabe? Teve muita coisa que aconteceu, inclusive comigo, que eu não percebia na época que era machismo. Pô, nos 90 nem existia você falar machismo. Era frescura mesmo, assim, se você se sentisse magoada por alguma coisa que um cara falou pra você. Ah, ela tá cheia de... Não era nem mimimi, Não, era, né, outra realidade. Só que Sim. eu acho que é um espectro gigantesco. A gente não pode ir nem pra cá e nem pra cá, né? Então, às vezes, assim, você não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas a gente viu uma época que todo mundo xingava e maltratava, chefes que gritavam, né, com a gente, assim, era normal. Então, eu acho esse holofote que está sendo colocado para essa pauta importantíssimo e legal pra caramba. Saca, assim? Então, tem coisas que eu cresci vendo. Um exemplo que que você fala, cara, me incomoda isso, mas eu não sei o que... Hoje não acontece mais. Tipo, você vai discotecar, tô eu e o Thiago, DJ, por exemplo. A gente discotecou muito junto. Aí eu colocava, sei lá, um Urban Dance Squad, um Skin Dread, uma banda mais underground, Sim. meio stream, ou uma música... Ou até um Beast Boys, sabe assim? Os caras chegavam direto no Thiago. Aê, mano, mandou muito. Não podia ser a mulher que tava colocando, entendeu? E aí eu era assim, se entrasse, sei lá, um Charlie Brown, um CPM, aê, sabe assim? Sim. Então isso era uma coisa muito louca. Eu falo, cara, né, interessante essa visão. E isso é só um exemplo raso de vários outros e coisas até E mais... o rádio também, por mais que, ainda mais quando você começou, um ambiente onde predominantemente a testosterona impera, né? Eram poucas locutoras. Eram poucas locutoras. Eu era a única locutora durante muito tempo na 89. E tinha uma outra coisa também, não estou falando só de lá, mas das rádios que na Eldorado também tinha isso. Tinha até uma coisa, de todas as rádios, a programação das rádios e rádios populares, eles não juntavam duas mulheres seguidas, porque podia confundir as vozes, pra você ver como é.
Então, tipo, não rolava seguido duas mulheres, duas artistas. Tinha que ser intercalado com homem. E vários homens seguidos nunca teve problema. Então, hoje em dia não existe isso mais. Mas era uma coisa interessante. Mesma coisa locutora seguida, porque vão achar que é a mesma pessoa, sabe? Na cabeça do cara que estava chefiando ali a parada. Então, tem muita coisa que aconteceu. E a conotação sexual, né? Porque hoje, pô, eu tenho 45 anos, vou bater 46, não tem mais isso. Mas, porra, quando eu tinha 21, 22 anos, tinha uma pá de tarado muito louco aí nesse rolê, cara. Que você chegava assim, você já chegava, que legal, que legal. Já, o cara já acha que você tá... Sabe? Que pode dar um belisco ali, ou que você vai... Tudo, porra, nada a ver. Passava assim, do ponto, sabe? claro. Então... Numa engraçado. época em que ainda o assédio não era criminalizado Exato, dessa forma, né? Exato. Mas você já ouviu alguma gracinha indesejada de um rockstar, por exemplo? Puta, os caras de Que banda... tem uma história que acho que você deve saber, da tesourada, do mortal que a Bruna Lombardi deu no Bon Jovi. Porque ele foi falar que ela era bonita e jogou uma gracinha e ela mostrou ali quem era quem, né? Ali eu vi essa entrevista inteira, inclusive. Adorava aquele programa dela, Gente de Expressão. Gente de Expressão, e ela super Igor também, né? O cigano Igor. Te amo, te odeio. Ela falando com o de Bon Jovi ali, até eu também falei, mano, o cara tem coragem, porque a mulher ali é braba. E aí... Mas você já enfrentou isso? Porque é tão bad, né? Já, mas assim, já, cara. Daí você fala, puta, é uma bosta, mano, nada a ver, né? Você faz aquela cara de, nossa, mano, isso é zoado. E segue o baile. Mas isso faz tempo, são coisas assim que... Sim. Era da época que eu via, assim, às vezes passava uma hold, né, mexendo assim no palco, fazendo alguma coisa antes do show, a galera já, buceta, sabe assim, buceta, você fala, mano, o que é isso? Tipo, um estádio, a mina passou, então, sabe assim... Era bizarro. Você viu? Tem um documentário muito legal. É isso, que é o Woodstock 99. Tá no Netflix, é recente. Não vi não. Eu acho que tipo uma temporada que chama Desastre Total. Deve ter outras coisas... Outros episódios em breve. Aí tem o Woodstock 99. Tem uma cena ali, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, era assim! E 99, né? Em 99. Eu já tava na 89 e ainda bem que eu falo, cara, eu morri de medo disso acontecer comigo, sabe? Ainda bem que nunca rolou. Mas aí tem a Sheryl Crow contando e você vê os caras lá, tipo, ela entra no palco, daí os caras, mostra os peitos! Sabe assim, mano? Você fala, cara, é muito bizarro. Então era mais normal, né, ser zoado. Assim. Mas assim, eu pergunto assim, principalmente por você ser uma mulher, existe... eu não posso falar um direito à cantada, mas aquela cantada que o cara pode soltar sem medo. Uma coisa é a cantada de amor. Porque hoje eu não consigo mais definir assim, o que seria uma cantada e o que a mulher que recebe isso pode, se ela não gostar, encarar como assédio. É uma linha muito tênue, não é? Eu acho que assim, que nem nos anos 90 você passava, os caras rola em casa. Você fala, mano, o que é isso? O meu pai falava, tinha um termo que já caducou, também era da época dele. Falava, que potranca, olha que isso. Potranca. Então, as coisas vão mudando, mas assim... Eu acho que a naturalidade é o mais legal, que vai mostrar quem é você, sabe? Assim, se um cara naturalmente é escroto, é bom que ele já mostra de cara isso e a mina, ela vai decidir se ela quer isso ou não, né? Então, mas eu acho que a naturalidade é legal pra tudo, inclusive na hora de falar, né? Que às vezes a gente fica assim, cara, isso aqui eu não posso falar porque vai dar um BO, se eu zoar, parece que eu tô zoando não sei quem. Se eu não zoar, você fica tão encanado que acaba não desenrolando a naturalidade. E aí... E rola um bloqueio ali, né? Criativo, tem que deixar ou sei seguir, lá. assim, porque se a pessoa for muito vacilona, assim, ela vai fazer uma cantada errada, ou, sabe? Vai falar uma besteira. Mas isso também acontece com... Sabe? Acho que tem que ter uma noção, Bom senso, né? Tudo, eu acho. Em qualquer instância da vida, né? É, isso. É o bom senso. Exato. E você decidiu, aos 42 anos... experimentar a maternidade. Pois é. Hoje em dia já não é tão estranho, mas há algum tempo seria impensado, né? Uma mulher aos 42 anos ser mãe. Mas ainda é um negócio, né? Tipo, que é uma pauta. Muita gente comenta isso comigo e me chamam de vó. Já fui chamada 2 vezes de vó. Do Nuno, que é o seu filhão lindo? 2 vezes. Eu tava Sério? Jura por Deus? Então, porque assim, ainda Será que não tinha uma maldadezinha ali embutida? Não, cara, você acredita? Uma foi eu tava entrando numa loja de brinquedo, que, tipo, né, a pessoa as vendedoras estão acostumadas a lidar com
crianças. Sim. É que assim, existe, parece que às vezes uma obrigação da gente ter que adivinhar o parentesco. Né? Às vezes a pessoa é irmã da outra, às vezes é filho, seu namorado, é seu sei lá o quê. Então, assim, para de fazer isso, né? E aí, no meu caso, eu tava entrando nessa loja de brinquedo, o Nuno tinha 1 ano. E aí, a vendedora, que eu já tinha visto ela lá antes, super gente boa, mais senhora, assim, mais velha que eu. E aí, ela chegou, e aí, tá de mão dada com a vovó? Aí, eu por dentro, assim, o filho da puta. Mas eu falei, não, beleza, vai. Eu sou uma mulher mais velha que tô com um bebê, né? Mas aí por dentro eu pensei, mesmo assim, vou tomar um cu, mano. E aí, dá uma raivinha. dá. Se você for olhar assim, equilibradamente, cronologicamente, seria possível. Sim, Mas total. lógico que você tem uma cara de vó, assim. É uma Mas mãe seria, moderna. tanto que eu conheço na rádio lá, tem a Dominique, a mãe dela tem a minha idade, a Dominique já tem um filho. Então a mãe dela, que eu conheço, que é super gente boa, Roberta, tem a minha idade e já é vó. Sim, então, sim. assim, acontece mesmo. Mas essa decisão foi uma coisa muito louca, porque eu não pensava ser mãe, assim, não era um desejo, um sonho, nada disso, assim. E aí eu voltei a namorar com o Dan já foi meu namorado há muito tempo atrás, e a gente se deu sempre muito bem. Aí foi super legal, e aí que a gente começou a junto imaginar se pudesse, se rolasse, como seria. Só que eu já tava com 40 anos, né? 39 para 40. Daí a gente tentou, não conseguiu. Tentei 3 fertilizações, perdi, aborto espontâneo. Numa delas, chegou a ter um pré-diagnóstico ali, vamos dizer assim. A médica falou para mim, olha, ela falou assim, 90% de chance de você estar com um câncer de placenta. Nossa. E aí aí ela falou, vai lá fazer os exames e tal, pra gente ver se não deu metástase. Aí eu falando pro Deus, eu falei, cara, eu só tava querendo engravidar, mano, agora vai uma porra dessa, cara, metástase. Um desespero, né? Assim. Daí eu falei, puta, que BO, né? Aí beleza, daí no fim não era outra coisa, por conta desses abortos e tal. E aí, beleza. E aí, depois disso, eu já tava com 41, assim. Daí eu falei pro Deus, mano, desencana, não era pra ser, 41, 42, assim. A gente, vamos desencanar. Já tinha feito 3, já tinha perdido 3. Toca o barco. Já tinha ouvido o coração, parou o coração. Você vê, não sei o que, sabe assim? Aí você fala, mano, toca o barco, vamos seguir aí com classe, dá a mão aqui, vamos seguir junto, que tá legal também. E aí, depois de quase 1 ano, eu engravidei. Natural. Espontaneamente. Assim. Só que é um natural que, assim, eu não vejo também como uma coisa super mágica, sabe? Eu acho que eu também coloquei hormônio a dar com pau ali por muito tempo, sabe? Sim, fiquei tentando fazer essas fertilizações, coisa pra caramba e tal. Então, alguma Talvez coisa ali mexeu. Deu um efeito depois retardado ali, um pouco depois. E aí veio o Nuno, cara. E foi uma gestação difícil, porque eu tava sempre esperando que eu fosse perder. Né? Então, assim, até os 3 primeiros meses é super normal você abortar. Sim. E eu já tinha abortado 3 vezes, aí eu falei, mano, eu nem comemorei. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, puta, tô grávida. Já era um problema. Já gerou uma tensão ali. Aí 4º mês, 5º mês, 6º mês, só no 7º, 8º, que eu falei, puta, acho que vou ser mãe, sabe? Caiu a ficha. Caiu a ficha. E como é ser mãe? A melhor coisa, de verdade, assim, aquele clichêzão, né, que eu sempre ouvi, é isso ao quadrado, cara. Eu acho que é um negócio... Eu vejo teu feed lá no Instagram, e hora vocês estão no parque, e hora ele tá brincando ali, e você ficava com ele no colo fazendo o programa da tua casa na época da pandemia, né? Ele nasceu 1 semana antes da pandemia. Olha isso ele também. Nasceu, eu lembro, eu tava lá na maternidade, foi o Andréa Zapati, né, a esposa dele, que infelizmente morreu, era maravilhosa. Ela me ajudou muito também nesse começo dessa gestação, me dando várias dicas, né? O Gordo, a Vivi, vários amigos, assim. Então, foi muito legal ver essa galera toda indo lá visitar. E dando aquela acolhida. Cara, passou 1 semana, fechou. E aí veio isso, né? Porque eu não queria ficar. Eu lembro que eu falei pro Júnior, o Júnior é o dono da rádio. Você já conheceu ele? Júnior? Já peguei, acho que elevador. Você já trocou ideia com ele, assim, não. uma vez? Não. Troca um dia uma ideia com ele, assim. Júnior, troca ideia comigo? Ele é muito legal. Será que ele me contrata? Nossa, ele é muito... ele é muito gente boa. É um cara legal. Sei. E o Júnior, eu tinha comentado, antes de pandemia, antes disso tudo, eu falei pra ele, Júnior, eu não queria ficar 3 meses de licença maternidade, cara. Eu não queria ficar 3 meses fora da rádio. Aí, o que ele tinha me dado de presente era tipo um bercinho, assim, pra levar. Ele falou, leva lá o Nuno, então, no estúdio, fica lá com ele, não sei o quê, porque eu não queria mesmo ficar 3 meses fora do ar, sabe?
E aí chegou a pandemia, daí eu falei, cara, não acabava aqueles 14 dias, que a gente achava que a quarentena era 14 até dias. o final do mês, eu acho. Depois era o outro mês, segundo semestre, e nessa foram 2 anos. No primeiro mês eu falei pra ele, eu tô no veneno, eu preciso voltar pra rádio, não tá rolando. Ele falou, então vamos mudar. A gente fez esse esquema de transmitir de casa. A gente só não ia imaginar que isso ia durar quase 2 anos, né? E aí você ficava com ele no colo, fazia programa, ele chorava, às vezes no meio do Nuno, no meio da... Ouvimos Sistema Fodão, aí era... Rolava isso? Rolava muito, muito. Aí eram os barulhinhos de Nuno, rolava muito. E hoje em dia tá dando para conciliar bem. Agora ele porque fica ele tem escolinha, joga um período. Truco lá com os amigos dele, bilharzinho, e aí a gente vai lá pra rádio. E o Dan, ele é aquele pai presentão, que ajuda, que troca a fralda de cocô. Todas as fraldas de cocô ele troca. Ele troca todas de cocô. Ele é do meu time? É. Ele é do meu time, Troca todas as fraldas de cocô. O Dan é um pai... o Dan é um cara muito gente fina, assim. Então ele é muito bom como designer, né? Ele é estilista de moda masculina, fez um monte de faculdade, viajou o mundo. Ele gosta de cinema também, né? Eu vejo que ele também. Fala às vezes eu tava falando da elegância do Johnny Depp, eu acho. Isso, ele manja muito de moda, principalmente masculina. Né? Estudado, fez faculdade, é demais. Assim, é muito legal isso, também no Dan. E ele entrou na rádio por conta disso, né? Que a gente tinha um programa que era 89 Rock Fashion, e aí ele participava lá semanalmente. E aí o Júnior, que é o dono, sempre achou ele muito legal, falou, vai deixando, porque o Thiago quis ir pra noite, pra fazer um programa mais livre na programação, assim, sabe? Sim. Poder tocar, tem os umas ousadias effects, ali. Exato. E aí eu falei, porra, né? E aí o Thiago já meio que enxergando o Dan ali, também a gente foi fazendo essa troca, e pra mim foi difícil, porque o Thiago é um cara que fez horário comigo muito tempo, mas eu fiquei feliz por ele também. Ele manda bem no ar, né? Manja muito de som. Então, muito legal. E aí, o Dan... Eu tinha essa admiração já por ele. Quando o Nuno nasceu, e nasce junto o pai, eu falei, mano, que da hora, um paizão, assim, de trocar fralda, de segurar onda, a gente morava num AP de um dormitório quando o Nuno nasceu. Então, eu amamentava e não tinha, às vezes, por onde fugir. Eu dormia, 2, 3 horas. E aí, o Dan falava pra mim, cara, se você quiser, vai dormir num hotel, vai num, sei lá, num Ibis, aí depois você volta. Sabe assim? Mas nunca aconteceu, não precisou. Mas se precisasse... Sempre ali presente e... Super. Até hoje. Eu tô aqui, ele tá lá com o Nuno, sabe? Nessa hora ele tá lá segurando a porque bronca. meus pais já morreram, então não tem... Aqui eu fico zoando que ele deu até essa sorte. Então eu já vim sem sogro e sogra. Só que aí não tem quem cuidar, né? Assim, do meu lado. Do lado dele, o pai mora longe e a mãe trabalha direto, assim, até de noite. Então é muito só nós. Então, assim, ele é muito parça. Senão ia ser osso. E ele tá lindo. Agora, momento festa estranha com gente esquisita. Queria que você me contasse. Sabe aquele momento em que você para e fala, porra, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? No momento da vida, assim? Eu acho que festa estranha, gente esquisita, eu passei... Acho que no final na minha saída do Midas, assim, né? Quando a rádio, ela parou de ser rock, ali foi um dos piores momentos, vamos dizer assim, né? Porque era, cara, era o que eu sabia fazer. Eu tava em casa, era meu habitat ali, assim, sabe? E foi de um dia pro outro, assim, né? Foi. Começou a tocar dance music no dia seguinte, assim. Os caras, mudaram ali e tchau. Então eu, Roberto Reis, né? A galera que... Eram os locutores ali do horário, sei lá, 7, roda todo mundo. Então você vai sabendo aquelas demissões, aí você fica só esperando chegar na sua, você sabe que tá chegando mais perto, aí quando vai ver, pum, sabe? Tchau. Ali foi um momento muito difícil. Aí eu tive que recomeçar, né? Assim, porque aí eu comecei a vender show de banda não conhecida. O NX0 era uma banda que, quando eu comecei a vender, o cachê deles era R$500, ninguém conhecia. O NX era uma banda do Hangar. Sim. E aí, assim, você começar a trabalhar uma banda para talvez aquilo dar certo ou não. A parte boa é que deu certo. Né? Aí, Charlie Brown Jr. também ajudei a vender. Várias bandas, assim, legais da cena. Fresno, Glória. Foi muito legal, né, nessa parte. Mas no final, que foi quando a rádio voltou 2012, 2013, eu já tava de saco cheio também, sabe? Assim, de fazer só isso. Porque você podia oferecer mais. Eu sentia saudades, cara, da rádio. Sentia saudades, assim, de trabalhar com locução em rock. Então eu sempre pensei assim, se fosse para trabalhar em alguma rádio, teria que aqui crescendo
pra caramba. Então era assim, ou a Kiss ou na 89. Você não se via numa outra? Não, nem sei. Tipo, se eu entrar. Eu não conheço as pessoas que são conhecidas, famosas hoje em dia. Então você me fala, o fulano, ciclano, eu falo, cara, contei aquelas escalações de Big Brother. A galera que é do camarote, não sei quem é camarote, quem é pipoca. Eu não conheço, não sei. Mas, por exemplo, sei lá, a Rádio Disney. Fala, Menor Luca, eu vou te dar o dobro do que tu ganhava lá. Tu vai anunciar, vamos agora ouvir Isa. Profissionalmente, você fala assim, cara, você tá da Mer, você tem que fazer? Eu faria, mas não é uma coisa tão prazerosa, entendeu? Sim, não é, é o trabalho mesmo. E você não ia falar com tanta propriedade. Exato, já é outra história. Daquele universo que você é a tua praia. Casa, exato. Então, puta, e assim, eu preferiria fazer, sei lá, se fosse uma CBN, então, sabe, para uma de notícias que seja, assim, para falar, né, alguma coisa assim, mas nunca me vi, por exemplo, numa rádio super popular, né? Então, eu acho que o momento Festa Estranha, Gente Esquisita, foi quando a rádio acabou. Acho que também quando lá no Midas eu já tava... Sabe quando já tá no fade out, assim, ó? Sabe? As bandas já estavam pensando pra cá, eu tava pensando pra cá, o negócio já tava... O Midas era do Rick Bonadio. O Rick sempre foi meu parça, amigo, gente fina, ele que me ajudou, assim, eu tava na merda, pagando apartamento, sem grana pra nada, apartamentinho, 39 metros, assim, sabe, no Jabaquara, e não tinha grana, falei, cara, a casa caiu, e aí ele, não, vem aqui, vamos trampar, vende show, tal, nananã, então eu tive que recomeçar, ganhar pouco, atender, sabe? Arsenal Music, boa tarde. Oi, queria falar com o Badawi. Você fala, não, o artista não fica aqui. Criança, sabe? Ligando, querendo falar. Então, porra, às vezes você ficava de saco cheio o dia inteiro. E aí, não era só a parte glamurosa, né? Então, Você citou o Badawi, dessa leva aí, né? O Di Ferreiro, o próprio Chorão. Teve algum que foi muito difícil? Pelo gênio, pela postura. Foi foda trabalhar com esse cara, apesar de... Tem. Artista é difícil, né? O artista, na maioria das vezes, assim, o contratante eu acho mais difícil até do que o artista. Eu ainda que dei a sorte, de trampar com os caras tipo do NX, que eram todos muito gente boa. Eu sempre me dei muito bem com todos do Charlie Brown, não só com o Chorão, mas todos da banda. Sempre foram muito legais. Mesma coisa para os caras do Fresno. Mas o artista, com todo respeito, ele... Tem um negócio... que assim, é como se você tivesse... É como se fosse uma criança te mostrando um desenho. Aí a criança te mostra aquele desenho e você fala, que lindo! Você fez o carrinho, que tá lindo, maravilhoso. E é um rabisco, assim. Você fala, tá linda, a criança sai feliz. Música é a mesma coisa. Às vezes ele vai te mostrar um projeto, puta, nada a ver, ou uma música... que não é tão legal assim, e você tem sempre que falar que lindo, e às vezes você não tá com saco pra ficar falando que é lindo, sabe? Eles são muito, dependendo até do quanto esse cara é conhecido, existe aquela subserviência que ele já tá acostumado, e aí você tá num dia que você não tá legal e você fala, cara, essa música, puta, ruim pra caramba, eu nem curti, pronto, você vira quase que um inimigo, assim, sabe? E aí já te olha, você já vira uma, pô, ela não entende a nossa proposta, então já começam as coisas que você fala, puta preguiça. O Chorão era um cara assim que eu me dava muito bem com ele, justamente por ele ter o jeito que ele tinha, que é aquilo que a gente vê nas letras. O Chorão era assim, poucas ideias. Você não tem que decifrar. Ele não fazia uma dança velada sobre nada, como muitos fazem. Então era muito bom isso. Ele falava, achei muito ruim isso que você fez. Não quero fazer assim, assim, assado. Eu falo, eu não vou fazer, então se você quiser, você que vai lá e faça. Então vai tomar no seu cu, vai você. E aí, depois, mas se alguém viesse falar mal de mim pra ele ou versa vice, a casa caía. Sabe assim? Era gente tinha essa ali. Liberdade, mas do parça. E outros caras que já são extremamente educados e legais e muito fáceis de lidar. Tipo o Marcão. O Marcão do Charlie Brown é um cara que eu não lembro dele puto, assim, sabe? E ó que esse cara já viveu muita coisa. E sempre, sabe? Polido. Tranquilo, cara legal. Você vê que o cara, ele é assim, é uma coisa da essência dele. Tipo, o G do NX também é assim, é um cara... Eu não lembro de ter visto, assim, em momentos estressantes, eu não lembro de ter visto ele perdendo a cabeça, sabe? Então, assim, sempre foi muito legal trabalhar com os artistas que eu trampei, era muito da hora. Mas contratante, às vezes, é bem complicado, burocracia, muita burocracia. Essa parte com o artista é a parte... E aí dá uma preguiça também, né? Puta, daí tinha que acordar cedo pra falar com o cara que não conseguiu o alvará da prefeitura, aí você já fica meio... sabe? E aí é um monte de pendenga pra resolver. Melhor ficar no artístico. Demais, melhor ficar... Agora, uma memória afetiva. Uma cena que marcou muito você, não vale a maternidade a chegada do Nuno, porque isso eu tenho certeza que foi profundamente transformador e mágico, mas uma cena
que você tem ali em 8K na tua cabeça? Putz, ó, pensando na minha vida pré-89, né, antes da rádio, porque tem muitos momentos que foram na 89. Mas acho que na época que eu vendia pulseirinha na Praia Grande, na barraca do Pedrinho, e eu ficava lá contando piada com a galera. Boqueirão, que lugar que era? Era mais pra cá, era no Jardim Real. Jardim Real. E aí, na época que eram uns esgotão dessa Lapa, assim, né? Você passava ali a pé, você pegava, 3 geográficos de cada dedo, assim. E a Praia Grande também era cavernosa naquela época. Não, né? agora tá hoje bonitão, tá com um projetinho, calçadão. né? Calçadão bonito. Mas naquela não. época o Santista, eu era de Santos, a gente tinha um pouco de Exato. preconceito. O pessoal de Sim, Praia Grande, de São Vicente. Eu era da Praia Grande, mais ruas ainda pra cá, ó. Que era ali, Jardim Imperador, Real, ali. Sei, lá pra dentrão. Cresci no Poço das Antas. Então, assim, tinha camarão na época ainda E no aí chão. tu vendia artesanato na praia? Isso, vendia pulseirinha, fazia, né? Ficava muito tempo com a minha avó. Minha avó foi uma pessoa muito legal, né? Meus pais já morreram, mas assim, nessa época eles eram vivos, mas a gente não tinha essa proximidade familiar. Eu tinha isso muito mais com a minha avó. Sim. Então era muito legal. Daí, essa é uma memória bacana, assim, que eu tenho de uma pré-adolescência, correria, mas legal, assim, leve ao mesmo tempo, que foi louco, sabe? E é uma imagem que fica ali tão viva, né? Às vezes até tem até cheiro, né? De tão presente. E é muito louco, né? Porque eu acho mesmo que, por exemplo, a molecada que tem hoje 16 anos, 17, ouve Strokes e adora Black Keys, Speeding, Bastille, 21 Pilots. Cara, imagina essa molecada hoje de 16, quando tiver 45, vendo essa banda fazendo show ainda e lançando. Tipo, a gente vê com Red Hot Chili Peppers acontecendo. Sim. Ou as mortes também quando acontecem, né? Quando o Ed Van Halen morreu, o Scott Weiland, que você fala, cara, eu cresci com esses caras. Aí seria um, entre aspas, mas um Julian Casablancas morrendo, né? Que você fala, cara, os seus ídolos indo. E você vai tendo essas experiências. Uhum. Eu lembro muito quando eu tinha essa idade, 15, 16, né? O movimento grunge nascendo. O facelift do Alice in Chains. Você teve a tua fase camisão de flanela no grunge? Eu era do hard rock total. Então, quando começou o grunge, eu lembro que não só eu, mas os parceiros ali de Blackjack, a gente achava, nossa, essas bandas aí, 3 acordes, nada a ver. A turminha de Seattle não era bem-vinda, então. Aí daqui a pouco você vai ouvindo e fala, nossa, você viu aquela música lá, Alice in Chains, acho que chama? Alice, não conheço. Ouve lá depois. Olha, você viu aquela Soundgarden? Aí você fala, meu, daqui a pouco você vai ver se a gente tava só ouvindo isso, assim, sabe? Eu me lembro, eu sou de uma escola anterior, eu comecei com Led Zeppelin, Sabá, Ozzy, mas eu me lembro, assim, comecinho dos anos 90, acho que de 91, Nevermind, se eu não me engano. Eu ia da minha casa no Canal 2 até a Conselheiro Nébias, no Colégio Objetivo, onde eu estudava, com meu Walkman, na época, ouvindo Nevermind. Então. E não era a sonoridade que eu estava acostumado. Eu comecei assim, ouvindo Stairway to Heaven, no LED 4. Né? Jimmy Page, né? E aí comecei a ver uma fúria naquele Kurt que eu pirei, assim. Aí comecei a descobrir, né? O Alice in Chains e toda a turma lá, né? Daquela época. Mas hoje você gosta também dessa... Já gostava. Né? Assim, depois de... Logo no começo eu já comecei a ouvir... enxergar com bons ouvidos, sabe assim? Boa. Isso aqui é legal. E você se vê daqui 30 anos, sei lá, com 70, fazendo o que você faz? Ou aí você já vai ser uma avó que vai estar fazendo crochê em casa? Olha, se existir... Não vai ser novo ainda, eu fico fazendo umas contas, às vezes com 70 anos, ele vai ser, porque eu fui mãe-vó, né? Eu fui mãe com 42. Vai estar com 30, talvez? Vai ser moleque, 30, 45, 55, 30. Eu adoraria, né? Eu espero que a rádio dure esse tempo todo. Adoro trabalhar com voz, é uma coisa maravilhosa, assim. Se eu pudesse escolher o que eu queria fazer na vida, ia ser o que eu tô fazendo agora, sabe assim? Trampar na rádio. Nessa projeção, assim, num Black Mirror louco, assim, 30 anos depois, tá bom, Luca assim, indo pro Predinha, parando lá na garagem. Isso, tá muito bom, acho muito legal. Então, se puder continuar assim, mas, né, por segurança, eu também tô terminando agora também o último ano de faculdade de psicologia, o último semestre eu tô. E que é uma coisa que eu também sempre quis fazer. E quando eu fiquei sem a rádio, que eu senti como é o drama ali, eu fiquei muito sem chão, porque eu não tinha faculdade, eu trabalhei a vida inteira, né? Não dava tempo de fazer facul e trampar, então era um outro tipo de correria. Sim. Então agora que deu, então eu falei assim, cara, não vou fazer uma faculdade para qualquer SOS, eu fazer alguma outra coisa que eu também goste. Que legal. Então aí eu tô terminando a faculdade de psicologia, são 5 anos. Aí, em paralelo a isso, eu fiz o canal no YouTube, né, que junta música e psicologia.
E a gente tá com 100 mil inscritos, fiquei super feliz. O Cada Caso um Caos? Isso. Que legal. Tem Aí muitas YouTube, histórias boas lá. Legal. youtube.com/canal da Lucas Salomão. E aí é também uma coisa muito boa, que daí dá pra unir esses universos, né? De música e psicologia. Sim. É uma coisa que eu falei, eu não vou fazer pra ter um backup ali, né? Se precisar. E a gente tem que ser versátil, né? Sem dúvida. Eu não sei o que eu ia fazer também. A hora que a voz acabar, não sei mais o que fazer, porque aí Não acaba, mano. eu não sei nem trocar a resistência de chuveiro. Então. Só sei falar, faço entretenimento. Mas você, não tem como você sair disso. Você é de dublador, eu acho que não só como locutor, mas você é um profissional da voz, né? Você não é o cara da rádio, ponto. Mas um dia a gente cansa, né? E aí, pendura a chuteira, o que vai fazer? Tem que fazer o plano Queria desse, ficar na praia. Cansar, Uma boa Já aposentadoria, porque eu gosto de comer sushizinho toda semana. Se for fazer uma conta de R$1 por artista que você dublou, você já tá milionário. Que bom seria se essa conta fosse real. Mas olha, eu espero que daqui a 30 anos você esteja, talvez não com Ramona, mas com outros programas. Tomara. Porque você faz diferença no rádio e a galera gosta muito de você. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. A gente fez live no comecinho da pandemia e foi um puta papo legal. E hoje te receber aqui é um grande prazer. Eu que agradeço, você é sempre muito gentil, gente boa, querido. Então eu só tenho a agradecer e obrigada por ter me chamado aqui, eu fiquei muito feliz. Um querido que de vez em quando vira no Tranca-Rua, viu? Conhece a entidade? Mas foi um prazerzão. Luca, todo dia, que horas? Meio-dia às 2. Do meio-dia às 2 no Ramon não entenderá. Aí depois às 5 vocês mudam e vão para alternativa. Isso, e eu ouço você sempre. Eu vou ficar escrevendo lá para você mandar beijo. E um beijo pro Nuno. Vou mandar. Obrigado, gente. Beijo. Muito obrigado por terem acompanhado. Se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente continuar levando conteúdo bacana pra você. Em breve, mais um papo muito louco e muito legal no Titio Tá On. Grande abraço. O Titio Tá On. Only rock and roll.